perde nem um só momento, porque eu tenho certeza, como eu falei para vocês, que esse dia será um divisor na vida de vocês. Amém? Quero chamar aqui Tia Dani, e ela trará uma palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus te use. Som. Amém. Que atmosfera maravilhosa da presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Estamos na casa do Pai. Estamos aqui para aprender mais de Deus. Somos servos do Senhor. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu logo vi o banner, né, das crianças. E ali estava a menção 4:14. Quantos aqui conhecem de que se trata aquela menção 4:14 ali? Quantos? Algumas pessoas já conhecem. A janela 4:14. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e foi feito um levantamento entre as igrejas e eles viram que onde há maior conversão, hoje, as pessoas que hoje são crentes e são adultos crentes, eles se converteram entre 4 a 14 anos. É o nosso foco. Meu nome é Daniele, eu congrego ali na Igreja de Deus em Brasília. Eu sou do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu congrego na Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu. Não é? E estou congregando aqui, minha esposa é militar, e estou congregando aqui com o pastor Odílio, uma bênção, creio que os irmãos já conhecem. E o nosso tema da nossa palestra hoje é foco claro. Foco claro. E só de você olhar para cá e você ver essa janela 4:14, você já começa a entender, né? O nosso foco claro. Onde deve estar o nosso foco? Nós fazemos parte do ministério mais evangelístico de todos. O ministério com crianças. É onde há mais conversões, onde nós conseguimos mais frutos em relação a pessoas que consagram suas vidas. Eu escutei a tia Camila falando desde pequena, não é? Se converteu pequeno. Eu escutei o pastor, eu achei tão lindo. Achei tão lindo ele falando da professora dele na árvore, né? Ensinava na árvore aquelas crianças. E ela tinha um foco claro. O que você entende por foco claro? O que é você ter um foco claro dentro do ministério infantil? O que é isso? O que seria isso? Não sei se vocês conhecem, tem alguns celulares e algumas câmeras também que tem um recurso que se você quiser só focar nesse arranjo bonito aqui, você coloca ele perto e aí você vai distanciando. Quem conhece esse recurso? E aí tudo ao redor fica um pouco embaçado, fica num pano de fundo e você consegue observar com grande destaque aquele arranjo. Um foco claro. Nós precisamos ter um foco claro no nosso trabalho com as crianças. E o que nós queremos destacar no nosso trabalho? O que é imprescindível? Nós temos um dia só, alguns 2 dias. Eles ficam com os pais que devem, quando são cristãos, devem estar ensinando essas crianças. Mas no domingo lá, na EBD, no culto à noite, às vezes 1h30, às vezes menos tempo, às vezes a criança só vai estar com você na hora da pregação. O que é imprescindível que você fale com as crianças? Eu achei lindo que a tia Nezusa, eu pedi o nome da... É tia Nezusa, né? É Nezusa, a professora do pastor Silvio? Nezuca. Anotei, escrevi errado. Tia Nezuca. E ele gravou a música que ela cantava. Quem lembra a música que ele disse que ela cantava? Alguém lembra? Fala não, pastor. Hã? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tia Nezuca
tinha um foco claro. E para você ter um foco claro no Evangelho, não precisa você ter faculdade, não precisa ter doutorado, não precisa ser uma pessoa de muitos estudos, mas você precisa ser uma pessoa de estudo da Bíblia, de sabedoria de Deus. Então, eu queria começar já falando sobre uma parábola que o próprio Jesus nos ensinou. Ele contou essa parábola, a parábola dos 2 construtores. Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui já contou essa historinha para as crianças? A parábola dos 2 construtores. 2 construtores empreenderam construir algo. Eles investiram seu tempo, investiram seu dinheiro, investiram suas habilidades. Os 2 tiveram o mesmo trabalho. Só que Jesus conta que vieram as tempestades e os ventos deram contra aquelas 2 casas. E um daqueles construtores viu todo o seu trabalho desmoronar. E Jesus aponta que o problema era a base. A casa que caiu, ela estava construída sobre o quê, professores? Sobre a areia. A areia, se você colocar numa garrafa, ela toma aquela forma. Se você colocar ela num potinho redondo, ela toma aquela forma. E não é assim que o apóstolo Paulo fala para a gente? Não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma deste mundo, que está em constante mudança, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora a outra casa, a casa que ficou. Jesus alertou aqueles discípulos que aquela casa, aquele construtor, ele tinha construído a sua casa sobre a rocha. A rocha é firme. Você não consegue colocar uma rocha dentro de uma garrafa. Ela não fica ali. Não é? Ela não toma qualquer forma. A rocha é firme. E o que ele queria dizer para nós? O que a gente pode tirar de ensinamento para o nosso foco claro nesta tarde? A areia, aquela base que vai se moldando a tudo, é quando você no Ministério de Crianças deixa de lado o plano da salvação, a palavra de Deus, a Bíblia, e você enche de coisas legais, enche do lanche bacana, o vídeo legal. Vamos animar as crianças, Poxa, porque as crianças não gostam, não estão assim mais interessadas nesse negócio assim de só Bíblia, não adianta. Hoje em dia é diferente, eles têm celular, sabe? Eles não estão mais gostando disso. E aí você dá entretenimento para a criança, dá entretenimento é muito legal. Quem não gosta de entretenimento? Entretenimento é ótimo, a gente gosta de ver um filme, a gente gosta de sair para lanchar, a gente gosta. Só que o entretenimento não salva ninguém. E a palavra de Deus, ele é o poder de Deus. Lá em Romanos 1,16, Paulo vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Há poder na palavra. A casa construída sobre a rocha era uma casa que tinha a base sólida. E essa base é a palavra de Deus. O próprio Jesus, se vocês também quiserem assim, que é a palavra, o verbo vivo. E a Bíblia ela é muito grande. A nossa base é essa. A nossa base é esse livro. São 66 livros. Mais de 40 autores escreveram. Aproximadamente 40 autores escreveram esse livro. Tem 2 partes, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e mais ou menos 1.400 anos para ser escrito. Olha quanto tempo! E essa palavra permanece inerrante. Essa palavra é a verdade absoluta. E essa palavra tem um tema. Embora haja 66 livros, ela tem um tema. Que tema é esse? A Bíblia conta a história da redenção da humanidade. A Bíblia fala sobre a redenção da humanidade. Quando nós vamos ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia, nós vamos ver ali, entender ali Deus, o homem, não é? Vamos entender o que ele fez. E isso é maravilhoso. Nossa base deve ser a Bíblia. E o que falar da Bíblia? O plano da redenção.
Mas vem cá, eu entendo isso, né? Então, assim, durante o meu programa anual, eu vou colocar lá um mês para a gente falar só do plano da salvação. Vamos falar da redenção. Nós precisamos falar do Evangelho para as crianças. Todos os encontros com ela, todas as vezes que nós estivermos com as crianças, nós precisamos ajustar o nosso foco, dar um foco claro. Aquela música ali que a filha do pastor Silvio também acabou de cantar, não é? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. A cruz é a cruz de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo. Nossas crianças precisam de salvação, porque elas têm um problema. E, dito isso, a gente vai estar assim, revisando essas verdades. Quando você vai pregar para uma pessoa, quando você vai falar do Evangelho para uma pessoa, porque nós estamos falando do plano da redenção. O plano da redenção está contido aonde? O plano da redenção está em toda a Bíblia, mas também é uma verdade específica. Onde estaria contido o plano da redenção? Que a gente consegue observar bem claro. Nos evangelhos. E tem um versículo da Bíblia maravilhoso que as crianças já sabem de cor, que ele resume tudo isso. Como é que é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos, quando trabalhamos com crianças, nós precisamos ter esse foco claro na mensagem. Como a irmã falou aqui, é guerra, irmãos. É guerra. É guerra. Não dá para você ir despreparado para a sua sala, falar de qualquer coisa, contar uma historinha que você olha lá no... Ah, já sei. Ah, Zaqueu, já conheço. Chega lá, dá qualquer aula. Você está servindo assim, é mais ao inimigo do que a Deus. Não é? Porque você acaba dando só um pouquinho do Evangelho. A criança também acha que ela também já sabe. Ela já sabe. Aquela mensagem ali, ah, não, já sei, de igreja já sei tudo. Então, é importante nós termos um foco claro na nossa mensagem. Nós precisamos conhecer o Evangelho. E o Evangelho possui 4 verdades fundamentais. Quais são essas verdades fundamentais? Que nós precisamos pensar sobre isso. Acho que eu botei aqui. Tem um slide? Conseguiu? Consertaram? Conseguiu? Tá legal? Slide 2. Só para vocês visualizarem. A primeira verdade fundamental do Evangelho é quem é Deus. Pode passar, próximo. Quem é Deus? Segunda verdade, quem nós somos. Nós estamos fazendo perguntas, tá? Vamos pensando. Quem nós somos? O que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? E qual a nossa decisão diante disso? O que Deus quer que nós façamos? Ali em cima está escrito uma frase que eu gosto muito. Toda conversão genuína se dá com o entendimento, e o entendimento da mensagem de salvação. Ninguém é salvo porque obedece, ninguém é salvo porque vem na igreja, ninguém é salvo porque foi curado. Lembra dos 10 leprosos? Todos foram curados, mas um voltou para agradecer, e Jesus falou que ele tinha recebido ali a salvação, porque ele creu. Então, é bom receber a cura de Deus, é bom receber um emprego na hora que está precisando, ele ajuda, mas nada disso salva alguém. O que salva alguém é a fé genuína na mensagem da salvação. E esse é um foco claro que nós precisamos ter, sabe por quê? Porque as crianças estão mais preparadas para ouvir o Evangelho do que a gente de anunciar. A gente, às vezes, não sabe o que a gente tem que falar naquela hora. É tanta coisa. A historinha já é tão grande. O que eu preciso falar? O que é fundamental eu falar? E aí nós vamos revisitar
essas 4 verdades fundamentais que vocês olhando devem ter mais ou menos percebido. E vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmos 19. Salmos 19. Quem é Deus? Quem é Deus? Aqui é todo mundo professor, todo mundo gosta de livro, todo mundo gosta de Bíblia. Ninguém vai ficar chateado, a gente tem que abrir a Bíblia várias vezes. Amém? Glória a Deus. Eu vi um glória a Deus lá atrás. Amém. Amém. É isso aí. Vou ler. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos passar a falar sobre a primeira verdade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar ou estudar sobre isso, mas nós vivemos num universo com centenas de milhões de galáxias. Quem é que já estudou isso na escola? As galáxias. Nós vivemos num universo com centenas de milhões de galáxias. Só na nossa galáxia, nós vivemos na Via Láctea, é o nome da nossa galáxia. E só na nossa galáxia tem mais de 100 milhões de estrelas. Que grandeza, que maravilha, você olha assim. E nós temos uma estrela especial na nossa galáxia, e essa estrela é o Sol. E olha que coisa engraçada, a nossa galáxia ela é um espiral. Ela é um espiral que ela é organizada de forma perfeita. Se ele não fosse daquela forma que é, não conseguiria haver vida aqui no nosso planeta. E essa estrela que é o Sol está localizada num local também perfeito, lá na ponta da galáxia, para que a nossa Terra pudesse existir e pudesse haver vida aqui. E algo que eu achei muito interessante pensando sobre o Sol, que Deus chama que é o luminar que Ele colocou para governar o dia. E aí, a gente pensando sobre isso, né? A Terra, para ela poder existir, né, próxima do Sol, ela deveria estar numa órbita, uma distância, orbitar numa distância entre 145 milhões e 160 milhões de quilômetros do Sol, para que pudesse existir vida. Gente, a Terra está em 150 milhões de quilômetros, bem ali no meio. Exato, perfeito. Nós também temos o luminar que Deus falou antes dos cientistas descobrirem, Deus falou que era para governar a noite. É a Lua. Deus colocou a Lua. E a Lua é incrível, gente. Tem planetas que não têm Lua, tem uns que têm 2, 3. Mas a nossa Lua, os cientistas ateus falam que nós tivemos sorte, porque é uma Lua bem grande. E ela vai orbitando junto, na mesma rotação, junto da Terra. E sabe o que isso acontece? Sabe o que isso ocasiona? Ela ajuda a Terra a não sair do seu eixo, não sair da sua rotação. Ela vai ajudando que a Terra continue ali, ó, mantendo tudo aquilo. Olha que coisa maravilhosa. A Lua também influencia as marés. O lado da Terra, a face da Terra que está para frente da Lua, a maré fica cheia. Quando volta a outra maré, baixa do outro lado. E assim vai rodando. Uma perfeição, algo incrível. E a gente está falando isso do universo, a gente está olhando para o céu. Mas se a gente começar a olhar para a Terra, se a gente começar a olhar aqui para as coisas criadas do nosso planeta, a gente fica vendo, extasiado com a beleza, com a complexidade de tudo que é feito aqui. A gente, por tanto olhar, às vezes a gente acha normal. A gente vai caminhar num parque desse e a gente já nem se maravilha mais. Mas nós precisamos desses momentos para nos maravilhar na grandeza do Deus que nós servimos. Não é qualquer pessoa. Não, Ele é supremo. Ele é isso mesmo, Ele é todo poderoso, onipotente, onipresente. Ele é grande. Quando você vê os seres criados por Deus, porque Deus criou. Quando você vê os seres criados por Deus, você vê que eles já nascem com um instinto já de sobrevivência. Eu lembro da minha filha, quando ela nasceu, eles colocaram eles próxima de mim, que a mãe sabe, eles vão buscando o peito para se alimentar, até achar, ela vai fazendo assim, e você vê os animais fazendo isso também, um instinto para sobreviver. E Deus coloca paz na vida dos filhos, para guiar os filhos no caminho. Que maravilha, que perfeição, que ideia! Essa ideia dos pais veio de Deus.
E a ideia de nascerem crianças foi de Deus também, porque Deus queria que eles fossem ensinados e crescessem. Olha que maravilha. E aí eu marquei aqui, a gente está falando dos seres que nós vemos, né? Mas se a gente for para dentro da gente, do nosso organismo, você é especial, você é único. Deus criou você à sua imagem, à sua semelhança. Você é único. Aí eu comecei a pesquisar, eu encontrei aqui, você sabia que os cientistas estimam que o nosso nariz pode reconhecer mais de 3 trilhões de odores diferentes? Que máquina perfeita. Além das suas impressões digitais, sua retina, sua íris e as impressões da sua língua são únicas no mundo inteiro. Ele fez para você. Mas como é tanta gente? Gente, a nossa mente não consegue alcançar Deus. Nossa mente não consegue alcançar Deus. Ele se revelou a nós através de uma pessoa. Mas a nossa mente não consegue alcançar Deus. Mas Ele se revelou a nós através de uma pessoa. O ser humano, quando bebê, possui 300 ossos. E na sua fase adulta possui 206 ossos. Como assim sumiu o osso? Não. Eles nascem com os ossos meio que afastados, as cartilagens, principalmente cabeça, aqui a bacia, a pelvis, para poder conseguir passar pelo canal da mãe. Olha só. E quando vai crescendo, os ossos vão solidificando e não precisa mais. Agora você tem o esforço firme. Que coisa maravilhosa. Que ideia é essa? Esse é Deus. Olha só, o nosso cérebro possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Que é isso? Você tem um computador mais do que Mac, de iPad, mais do que tudo. Você é a máquina perfeita de Deus. O nosso estômago possui um suco gástrico, que é tão ácido que pode até corroer metais. Mas como é que esse suco não prejudica, não corrói o nosso estômago, não machuca o nosso estômago? Porque nosso estômago é revestido de um muco. E esse muco, quando vem o alimento, ele joga o suco. Claro que vai desgastando. A cada 3 dias, esse muco se renova. Que perfeição, gente. É perfeição no universo. É perfeição nos seres criados. É perfeição no ser humano criado. É possível que Deus erre? É possível. Irmãos, precisamos pensar quem é Deus. Precisamos pensar nesse primeiro ponto. Porque daí nós tiramos que você pode ter paz. Você pode confiar nele. O Deus que não deixa as estrelas caírem aqui e matar todo mundo. Que sustenta o sol no local certo. A distância para a gente não morrer queimado. É muito maior do que a gente pode imaginar, irmãos. Quando você está pensando aqui o que você vai ter para comer amanhã, o Senhor está sustentando o universo. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está te fazendo um único especial. Esse é Deus. E falando sobre isso, nós conseguimos tirar 2 atributos já. Nós vamos falar de 3. Mas 2 atributos de Deus que nós precisamos anotar e gravar para quando nós formos falar com as crianças. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Ele não erra. Ele não erra. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é intencional. Ele é intencional. Nada que acontece, a Bíblia fala que nem um cabelo da nossa cabeça não cai sem que Ele saiba. Ele viu a nossa substância ainda informe. Salmo 139, 6. E no seu livro sendo escrito dia a dia, todas as coisas já determinadas. Olha que maravilha. Deus não é pego de surpresa não, irmãos. Né? Tanta coisa aconteceu nessa pandemia. Né? Pessoas morrendo. A pessoa morreu fora da hora. Imagina Deus, fulano morreu. Não. Nós sentimos saudade. Nós sentimos saudades. Mas o Senhor sabe de tudo está no controle dEle. Todo o controle está nas mãos dEle. Por isso precisamos pregar. Porque há uma alma que vai viver para sempre na vida de cada um de nós. Há uma alma que vai viver para sempre. Ou na eternidade, ou no castigo eterno. É muito sério isso, irmãos. Então, Deus é o Criador. Ele é perfeito em tudo que faz, intencional, todo-poderoso, sábio, organizado, inerrante.
Ah, não nasceu homem, mas é porque ele não se sente homem, ele se sente uma mulher. Deus não erra. Deus não erra. Precisamos pensar sobre Deus, porque quando a gente pensa sobre Deus, a gente fala, não, peraí. Não, você tá pensando em outra pessoa. Meu Deus, o Deus da Bíblia, porque o nosso Deus é o Deus da Bíblia, não é o Deus que você acha que é. Não é? É o Deus da Bíblia Sagrada. Ele não erra. E pensar nas qualidades de Deus nos traz paz no nosso coração. E o segundo atributo de Deus que nós precisamos destacar é o seu amor. Jeremias 31:3 diz assim, ó, com amor eterno eu te amei. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus é muito grande por nós. Antes de nós chegarmos na terra, Ele preparou tudo para a nossa chegada. Ele preparou tudo. Ele tem todo o poder. Ele nos ama. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Não é? Ele nos criou e quer se relacionar conosco. O amor de Deus, Ele é eterno por nós. E nós precisamos ter essa certeza. Porque senão às vezes a gente fala assim, está acontecendo tanta coisa na minha vida que eu acho que, sei lá, acho que eu vou deixar tudo. Não, eu vou para as crianças, parece que elas não me entendem. Aí a coordenadora vai e não vai com a minha cara. E aí eu já não estou, não. E aí você pensa que está fazendo para a coordenadora ou para o pastor. Né? Você está fazendo para o seu Senhor. Para o seu Senhor. Eu sempre falo isso lá em casa. Né? Eu não trabalho fora, eu trabalho muito em casa. Mas eu não trabalho fora. Meu esposo trabalha. Aí eu falo para ele, quando o almirante chega para você e você fala assim, você não tem que fazer? Então, a mesma coisa, quando eu tenho um compromisso assim, eu estou servindo ao meu Senhor, eu tenho que fazer. Não pela Cíntia. Faria por você, porque você é uma pessoa muito simpática. Mas eu faço pelo Senhor. Nós fazemos a obra pelo Senhor, porque nós temos consciência de quem Ele é. E é importante isso, tá? E o último atributo que eu quero destacar, porque ele tem vários, a gente podia ficar aqui 300 atributos ou até mais atributos de Deus, atributos são qualidades, mas nós precisamos ter um foco claro, senão a criança não vai entender tanta coisa. Então, Criador, amor, e o terceiro atributo, Deus é santo. E a santidade de Deus tem precedência sobre os demais atributos. O amor de Deus é um amor santo. Às vezes as pessoas não entendem. Não é? As pessoas acham, não, mas se Deus é amor, Deus aceita dessa forma. Não, se Deus é amor, o que Ele quer mesmo é o coração. O amor de Deus é um amor diferente do nosso amor. É um amor perfeito. É um amor santo. E aí você vai anotar 1 João 1:9. E esse texto diz assim, Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva alguma. E a santidade de Deus também nos faz tremer diante dele. Porque ninguém entra na presença de Deus de qualquer maneira. Ninguém. Eu vou fazer de qualquer forma. Porque eu estou vindo aqui, Deus vai me aceitar. Ninguém entra na presença de Deus de qualquer maneira. No Antigo Testamento, quando eram oferecidos sacrifícios anuais, o sumo sacerdote, ele entrava sem confiar nos seus próprios recursos. Ele entrava fazendo exatamente aquilo que Deus falou a Moisés que deveria ser feito para que fosse apresentado a oferta. Porque senão ele não saía dali. Senão ele não saía dali. Quando Deus vai falar com Moisés lá no Monte Sinai, ele fala para Moisés, fala para o povo, não toca no monte, porque eu vou descer. E quem tocasse no monte, aconteceu o quê, irmãos? Ia morrer. Deus é santo. Deus é 3 vezes santo. E ele fala no Antigo Testamento e no Novo. Eu separei aqui 2 referências, uma do Antigo e do Novo. Levíticos 11:45. Ele falando para o povo, ele fala, sede santos, porque eu sou santo.
Sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é um atributo comunicável com a gente. Quando a gente vê lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo, ele tem relação direta com a santidade de Deus. O fruto do Espírito Santo em nós, ele faz o quê? Ele faz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É Deus agindo em nós, o processo de santificação, que, queridos, acontece durante toda a nossa vida. Você pensa que você veio para a igreja, aceitou a Cristo, estou livre. Você está livre da condenação, porque alguém pagou o preço no seu lugar. Mas você ainda tem a presença do pecado, o poder. O pecado não tem mais poder na sua vida, mas a presença do pecado ainda tem. Então você precisa estar ali, sede santos, porque eu sou santo. A presença de Deus, lendo essa palavra, pedindo a Deus que te santifique para que você possa produzir esses frutos. É fácil produzir esses frutos? É difícil, irmão. É difícil. Falar é fácil, né? Acho que na hora... E também pensar antes de agir também fica mais fácil. Mas o que revela quem nós somos são nossas reações, né? As reações são terríveis. E aí a gente precisa fazer o quê? Correr aos pés do Senhor, porque Ele é o nosso advogado. Descer aos pés do Senhor e confessar. É o nosso processo, irmãos. Nós estamos salvos da condenação eterna, todos os que creram em Jesus. Mas nós precisamos estar num processo de santificação, porque Deus é santo. E eu vi um ditado que eu trouxe para vocês aqui. Histórias mal contadas criam reputações erradas. E no nosso caso, histórias mal lidas criam reputações erradas. Quando eu vi essa cena, quando eu vi esse ditado, ele estava com uma figura que era uma leoa. Não sei se vocês já viram, uma leoa que quando você olha assim, parece que ela está com um filhote na boca, comendo a cabeça do filhote, assim, comendo a cabeça do filhote. Mas quando você olha do outro lado, ela está salvando o filhote, ela está segurando ele no cangote, assim, e está salvando o filhote. E ele está seguro ali na boca dela. E nós precisamos investir nosso tempo lendo, estudando sobre Deus, porque a Bíblia fala primeiro sobre Deus. A gente abre muita Bíblia para falar sobre a gente. Ai, Deus, me dá uma palavra aqui. Aqui que essa palavra aqui. Aí você abre lá na destruição do povo. Deus mandou destruir todo o povo. Aí você, meu Deus, o negócio está muito difícil para mim. Está muito difícil. Será que isso vai acontecer comigo? Eu vou naufragar, Senhor? História mal lida. Você fica assim, nossa, mas como Deus era cruel, hein? Meu Deus, tem umas partes, nem dá para a gente contar para as crianças, porque ele mandava matar o povo todo. E olha, esse povo, Deus, Ele é soberano. Deus, ele tem os seus juízos temporários na terra. Tem. Cada um tem uma medida para chegar. Cada um tem um dia determinado. E Deus deixa cada um chegar numa medida que Ele já determinou que é. E assim Ele agia, soberania de Deus. São juízos temporários. Vai ter um julgamento final. E nesse julgamento final vão abrir os livros, eu gosto disso. Porque vai abrir os livros dos Atos dos Homens. Aí eu fico, meu Deus. Né? Mas aí vai abrir um outro livro. E todos aqueles que foram achados. Qual é o seu nome? Andressa. Olha, Andressa fez isso. Ela mentiu. Ela agiu assim. Ela se irritou. Ela. E toda aquela acusação. Mas um dia a Andressa confiou sua vida a Jesus e creu que Jesus era o substituto dela na cruz. E agora está pago. Parte dali vem branco. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, que maravilha. Então precisamos conhecer o Deus da Bíblia para que possamos ter autoridade para falar. Não, você não conhece Deus ainda. Você está falando que você não conhece Deus ainda. Não é? E esse caráter de Deus, esse atributo de Deus, a santidade, revela quem nós somos. Que nós somos diferentes dele.
não é? Nós somos diferentes dele. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas nós temos umas dificuldades grandes. Nós somos o quê? Pecadores. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que nós somos diferentes dele e vemos que nós somos pecadores. Passa, por favor, para o slide 4. Isso. Deus criou o homem como, gente? Deus criou o homem já com esse defeito? Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem sem pecado. O homem era bom, totalmente bom. Mas Deus dotou o homem de uma qualidade, assim, que é muito apreciada, não é? É o livre-arbítrio. A capacidade de pensar e de decidir. Nós temos essa capacidade. Deus nos deu isso. Adão tinha uma mente abençoada. Diz que ele deu nome aos animais. Imagina só, gente. Você imagina como é que a mente sem o pecado, como é que deveria ser, né? Deu nome a todos os animais. E assim, ele era uma pessoa que conversava com Deus. Na viração do dia, vinha Deus e conversava com Adão. Olha que coisa maravilhosa. Só que uma coisa, foi até, não sei se é cronológico ou se está na Bíblia fora do contexto, mas antes mesmo de criar a mulher, ele deu uma ordem para o homem. Vamos abrir. Gênesis 2, 15 e 17, é tão pertinho que ninguém vai errar. Gênesis 2, vamos ler a ordem. Gênesis 2, vamos a partir dos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção. Nessa época, o mal já existia. O mal já existia. O homem não conhecia o mal. Mas o mal já existia. E Deus alerta. Deus alerta o homem. Por quê? Porque Deus via o que o pecado ia causar na nossa vida. O que a experiência do pecado ia causar na vida do homem. Então o mal já existia. E Deus dá uma ordem. Deus, quando fala, é ordem. E aqui ele nem só falou. Deus deu uma ordem. E a ordem era: coma de todas as árvores do jardim. Está vendo tudo isso, Adão, que eu fiz para você, o universo? Aqui, ó, está vendo? Coma de tudo. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque do dia que você comer, você irá morrer. Olha a advertência. Para o bem do homem. Tanto que quando a serpente, que era o diabo, o Novo Testamento vai dizer que era o diabo, ela entra com cara de diabo? Entra disfarçado. Ele entrou disfarçado dentro do jardim. Aí você pode pensar, mas por que quando o diabo se rebelou, ele é o primeiro rebelde, ele se rebelou e se tornou totalmente mal, Deus não destruiu logo ele, destruía logo tudo? Porque Deus não age como o diabo e o mal age. Deus é todo misericórdia, todo amor. Se Deus destruísse o inimigo, quando o homem pecasse, se Deus, ele é justo, ele não pode agir com acepção de pessoas. E o que ele teria que fazer com o homem? Destruir. Houve desobediência, destruir. Mas o caráter de Deus é diferente. O caráter de Deus é amor, por isso que fala que nós precisamos ser cristãos. Sabe aquela diferença que todo mundo espera que não, uma reação normal é isso. Vou ficar sem falar com fulano, vou mesmo fazer a pessoa pagar ali. E o cristão não faz isso. É por isso. É porque o Espírito que age em nós é o Espírito de Cristo. É diferente. Eu sei que tem horas que é difícil. E aí a gente corre para os pés do Senhor. Que nós estamos aprendendo. Nunca podemos perder essa dependência de Deus. De sermos dependentes dEle. Ah, eu já sou crente com essa Bíblia, eu sou pastor, estou pregando já. Você o tempo inteiro dependente do Senhor, o tempo inteiro dependente dessa palavra para te direcionar a sua vida para que tudo vá bem. Então, vamos voltar aqui.
O mal já existia, mas o homem não tinha experimentado aquela experiência na vida dele. Então entra, né, a entrada, né, entra a serpente disfarçada. Adão já tem uma mulher, estava feliz com a mulher que Deus deu para ele, ficou alegre com a mulher, Deus que era bom. Hoje que legal ter alguém para conversar. Ele via todos os bichos juntos e ele não tinha ninguém. E aí Deus vai lá amorosamente cria. É bom que ele tenha uma ajudadora. Cria Eva e coloca lá no jardim. E certo dia, Adão não estava perto. Ele aproveitou, a serpente aproveitou que era o diabo, aproveitou para falar no ouvido da Eva. E ela conta uma mentira. Ela fala, quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Serpente falava, estranho, né? Serpente falava, nenhum animal falava, gente. Nenhum animal falava. Era para Eva ficar com a orelha em pé, né? Porque nenhum animal falava, só quem falava era o homem, né? Deus não deu esse dom para os animais. Mas aquela serpente mágica apareceu ali, né? Quer dizer que nenhuma árvore você pode comer? Não. A gente pode sim, de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas você não sabe por que ele está falando isso para você. Ele quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai saber de tudo, vai ser igual a Deus. A Eva, que foi criada com o livre-arbítrio, capacidade de decidir, pensou, ouviu, pensou e tomou a sua decisão. E ela foi até o homem, falou a história para o homem, e o homem falou, se a Eva está me falando, né? Eu vou também. Se a Eva está falando, né? Eu vou também. E comeu. E quando os dois comeram aquele fruto, os olhos deles, né, foram abertos e eles olharam e viram que estavam nus, ficaram com vergonha. Primeira coisa que o pecado traz na vida do homem, vergonha. O pecado nos envergonha, a gente fica com vergonha. E eles quiseram se esconder. E na viração do dia, Deus vai procurar o homem. Adão, onde que você está? Ele chama Adão, porque ele tinha instituído Adão, cabeça, né? Chama Adão, onde você está? Não, é que eu estou com vergonha, porque eu estou nu. E eles fazem lá uma vestimenta provisória com folha que não é dura nada. Não é dura nada ali. E aí Deus fala, o que fizestes, Adão? O que fizestes? Irmãos, ali, imagina só, você tinha tudo, você tinha o amor de Deus, você tinha a provisão, não te faltava nada. Você era ali especial naquele jardim. Não era esperado que eles obedecessem ao invés de desobedecerem? Era esperado. Era esperado que Adão amasse mais a Deus do que a sua esposa. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos nossos esposos, nós amamos os nossos filhos, mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as... É isso que Ele requer de nós. A família existe aqui. No céu seremos uma grande família. E então, aquele pecado, né? Hoje em dia, se fosse pensar assim, poxa vida, hoje em dia acontece tanta coisa pior. Poxa, só desobedecer? Desobedeceu, só comeu o fruto. Deus, alivia aí, né? Foi só comer o fruto. Hoje em dia tem gente que mata, que rouba e faz tanta coisa. Mas aquela atitude de Adão e Eva revelava que eles preferiam seguir com a rebelião de Satanás, desobedecendo. Porque Satanás, quando ele se tornou inimigo de Deus e de toda a humanidade, ele vive querendo destruir tudo aquilo que Deus faz. Por isso que era tão perigoso, e Deus queria proteger o homem disso, daquilo, desse mal. Mas o homem, quando ouviu, ao invés de ele confiar em Deus, ele se aliena de Deus e ele se alia à rebelião do inimigo. E assim ele segue. Mas Deus, eu não falei que Deus é que sustenta tudo, Ele é soberano? O homem pode fazer o que quiser. A palavra final é de Deus. A Bíblia fala que de todas as coisas nos trará Deus a juízo. Então nós precisamos temer e tremer diante disso. E em Gênesis 3, a partir do versículo 14,
ele começa a dar o castigo pelo pecado. Todo pecado é contra Deus. Isso você precisa anotar. Todo pecado é contra Deus. Ah, mas eu desobedeci a minha mãe. Na verdade, você desobedeceu a Deus. Todo pecado é contra Deus. O pecado é uma rebelião contra Deus. Por isso que é tão grave. Por isso que é tão grave. Porque é a nossa natureza mostrando quem ela é. E aí, se você não ouve o que ele fala, você vai na sua natureza fazendo o que você quer, você está se aliando ao inimigo de Deus. E nosso inimigo também. E Deus é nosso Pai. A gente não quer isso. A gente quer seguir com Jesus. A gente quer seguir com Jesus. E ele começa dando castigo. Ele fala que porá inimizade entre a serpente e a mulher, e a descendência dela. E que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E ele feriria o calcanhar. E aqui alguns já enxergam já assim o que iria acontecer a pessoa do Senhor Jesus, o descendente da mulher que viria, aquela promessa. Mas aí ele continua. E uma coisa que eu não falei, né, quando Deus, ele vai inquirir o homem, perguntar para o homem, né, pergunta: o que você fez, Adão? Ele fala: ah, mas foi a mulher que tu me deste, que me deu fruto, eu comi. Aí pergunta para a mulher. Aí a mulher fala: mas foi a serpente que me enganou, né? Aí o pecado, né, um vai botando a culpa no outro, né, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Vai botando, vai se justificando, né? Já ouvi falar que quando a teologia não consegue alcançar o meu estilo de vida, eu mudo a teologia, porque eu quero ficar do jeito que eu quero. Né? Em muitos lugares está acontecendo isso. Se muda a teologia para poder se adequar ao meu estilo de vida, mas nós, com foco claro, não podemos fazer isso. E aí, irmãos, ele começa lá para a mulher, ele fala: olha, multiplicarei sobremodo o sofrimento da gravidez, em meio a dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E aí ele fala: visto que atendeste à voz da tua mulher, ele disse para Adão: maldita, e comeste dessa árvore que eu te ordenara, ele falou para Adão, que eu te ordenara não comer. Maldita é a terra por sua causa. A terra foi amaldiçoada no pecado. A terra, por isso que eu tenho... Assim, eu penso, a Bíblia não fala, mas eu penso que os animais no Jardim do Éden deveriam ser mansos. Mas com o pecado, a terra foi amaldiçoada. O homem não foi amaldiçoado, mas a terra foi amaldiçoada. Tantas coisas que nós vemos na terra acontecendo. A terra está debaixo dessa maldição do pecado. E aí fala aqui ainda, ó: em fadigas obterá dela o sustento durante dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos. Então o homem cuidava do jardim, o jardim brotava. Ele cuidava do jardim, mas ele brotava. E agora seria com pesar, com dor. Olha, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. Lembra de quem você é. Antes de você se exaltar sobre qualquer coisa, lembra de quem você é. E aí, Deus lembra a Adão quem ele era. Tu és pó, e ao pó tornarás. A morte entra no mundo. Gente, ninguém quer morrer, porque dentro de nós há um desejo de eternidade. Porque isso foi plantado lá nos nossos primeiros pais. Foi plantado lá. Mas a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. E Deus ali, naquele ato que ele castiga, que ele proclama o castigo, o que ele faz? Ele ali faz uma vestimenta de peles, ele sacrifica um animal, para cobrir a vergonha, porque tudo que o homem faz é provisório. A provisão de Deus para o seu próprio pecado não adianta, não vai servir, não vai colar com Deus. Então Deus faz algo que iria durar um pouco mais, que seria a vestimenta de peles. Ele fala aqui, ó: fez Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E Romanos, anota também Romanos 5,12, fala assim, ó, sobre a nossa natureza pecaminosa. Nós temos essa natureza, nós herdamos, porque a palavra diz isso. Não só porque a palavra diz, porque nós percebemos isso também.
A gente percebe, por quê? A criança nasce logo pequenininha, mesmo sem você ensinar nada para ela de bater, de mentir, de invejar o coleguinha, ela começa pequenininha fazendo isso. Deixa 2 crianças sozinhas brincando. Daqui a pouquinho, se é um brinquedo só, então, pequeno, daqui a pouco na salinha é assim. Deixa um brinquedo só com 2 crianças. É um puxa-puxa, estão brigando. Se você piscar, um toca na cabeça do outro, causa até um acidente grave, porque eles não têm muita noção. A gente tem que ficar atento, não é? Desde pequeno já se revela essa natureza. E sabe outra coisa também que revela a natureza, de que nós temos uma natureza pecaminosa? Nós morremos. Porque fala que pelo pecado entrou a morte no mundo. E nós morremos. Crianças pequenas morrem. Tem algumas pessoas que pensam que criança não é pecadora. Ah, mas tão pequenininho. Não é pecador, não. Espera crescer. Quando crescer, aí sim a gente ensina o evangelho. Ensina essas verdades, que é o evangelho, gente. A gente ensina isso para eles. É urgente. 4 a 14 anos. É urgente. A pregação do Ministério Infantil tem urgência. O plano da salvação tem urgência. Não adianta a criança sair do Ministério Infantil com 12 anos, sabendo um monte de história da Bíblia, e não conhecer a principal história da Bíblia, e não ter sido salva no Ministério Infantil. Ah, mas é muito complicado. Gente, tem alguma complicação nisso aqui de você entender? Quem Deus é, quem nós somos. Crianças morrem. É claro que Deus, na sua onisciência, na sua graça infinita que a gente não alcança, né? As pessoas que não tiveram entendimento, né? Que não conseguiram ainda, fetos na barriga da mãe, bebezinhos muito novos. O Senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe. Não é? Mas, a partir do momento que se tem a consciência, começa aquela consciência, ele já começa a demonstrar quem ele é. Começa a demonstrar quem ele é. Você percebe hoje crianças de pais não cristãos. Nós temos amigos não cristãos que têm filhos. E a gente fica, hoje em dia a gente vê tudo, né? Antigamente a gente ficava até mais tranquilo que a gente não via. Hoje em dia tem a internet, você vê tudo. Você fica, meu Deus. Tem uma amiga no Rio com uma menininha, ela deve ter 3 anos. Médica ela, sabe? Você fala assim, não, é porque a pessoa deve morar na periferia, só gosta de funk. Fala assim, né? Acham assim, médica. O esposo também tem um bom emprego. Ela viu a menina dançando, bumbum, 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 mexendo a bundinha, pequenininha, sensualizando, pequenininha. Irmãos, a gente tem que abrir os nossos olhos. As crianças estão sofrendo, as crianças precisam de Jesus, porque as crianças nasceram com uma coisa terrível, que é o pecado. O pecado é muito grave. O pecado é uma ofensa contra Deus e é muito grave. É o pior problema do homem. Não é a doença, não é a falta de emprego, não é o martírio. O pior problema do homem é o pecado. E se nós aqui, que bênção, tantos professores, tantas igrejas representadas, não nos atentarmos para isso, para esse chamado do Senhor. Eu senti a confirmação do Senhor quando eu ouvi a pregação que o pastor Silvio falou, que a tia Nezuca, né? Ele falava, foi na cruz. Olha o foco claro dela. Ela pregava o evangelho para as crianças, até na música. Até as músicas com as crianças, nós devemos ali incluir o evangelho. Foi na cruz, onde um dia eu vi. E tá aí, ele estava contando ali que a família dele tem mais de 100 pessoas, né? Tudo da mãe e do pai dele, que são hoje cristãos. Ele falou, irmãos pastores, minhas irmãs, esposas de pastores, conheceram a verdade, ainda crianças. Às vezes você vem para a igreja, né, por conta de uma cura, de um problema, mas quando você chega ali, você recebe o ensinamento de vocês. Vocês vão ensinar aqueles que chegam ali pensando que Jesus é bom porque ele cura. Claro que ele é bom porque ele também cura, ele cuida de nós. Mas se ele não cura, ele continua sendo bom, porque ele fez algo que ninguém poderia fazer por nós. Não é? E Romanos 5,12, que eu pedi para que vocês abrissem, para não restar dúvida sobre a nossa natureza pecaminosa. E sobre a morte, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem uma musiquinha que a gente canta para as crianças que é assim, ó, ensina um versículo.
Todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Para você ensinar, é Romanos 3:23. Você ensina, primeiro você, porque você ali não é, você erra. E, gente, é importante isso, quando a gente erra, até pedir desculpa para a criança. Porque tem professores, às vezes, que tratam mal a criança, e a criança vai para casa, eu sou mãe, a criança vai para casa e conta, fulana me tratou com uma agressividade. Minha filha tem muita opinião, a Daiane conhece, né? Eu achei que ela foi muito agressiva comigo, e a criança fica magoada, e às vezes você tratou mesmo. Quer dizer, um ali puxando, e você naquela situação, às vezes não preparou direito, não planejou direito a sua aula, e está ali pedindo, Senhor, que o pastor hoje não cante um monte de hino no final do culto, porque está difícil aqui, né? É assim, a gente sabe que é, mas nós precisamos nos incluir. Todos pecaram, somos todos pecadores, irmãos. Tem ninguém aqui, estamos sendo santificados, mas somos todos pecadores, perdoados, não porque você mereceu e eu mereci. Quando a gente pensa assim, a gente vê que alguém faz alguma coisa, mas ele também é pecador, eu também sou, vamos orar por ele, né? Aquela irmã veio de novo sem estudar a lição. Como a irmã Camila falou, veio de novo sem estudar a lição, você está reclamando da irmã, e vai, ajuda ela, dá um suporte. Também, se ela não quiser também, fala, irmã, é outro ministério, o ensino requer, você tem que gostar do livro. Gente que não gosta de Bíblia, não quer estudar a Bíblia, não pode ensinar. Por que a gente traz pastores aqui, pessoas com doutorado, pós-doutorado, e quando vai para nossas salas das crianças, a gente coloca qualquer pessoa para ministrar, a pessoa nem sabe o evangelho, não conhece, às vezes a pessoa nem nasceu de novo, chegou ali na igreja, olha, você é tão legal, vem para cá para o Ministério Infantil ajudar a gente, e já coloca a pessoa para ministrar, nada contra auxiliar, mas nós precisamos de pessoas que gostem de ler esse livro, e que vão ter um foco claro para ensinar as crianças. Depois que você falou sobre isso, depois que você pensou sobre isso, pensou sobre quem nós somos, né? Nós somos pecadores. Definição e exemplo de pecado, passar para a criança, para ela poder entender isso, não é? E criança, ela é tão humilde que você dá um exemplo, ela se identifica, né? Você mente? Minto. Adulto, você perguntar, o adulto fica quieto. Você, irmão, sente inveja daquela irmã? Não. Claro que não vou. Ou se sinto, fico quieta. Mas aquela vez eu senti, professor. Eu queria a boneca igual a dela, que a mãe não pode comprar, mas eu queria. E por isso que eu fui lá e arranquei aquele braço da boneca. Eles contam pra gente, assim, você ficou, oh, meu Deus. Maravilha. Olha aí. 4,14 é a idade ideal, é a fase ideal. Eles estão contando, eles estão sendo sinceros. E aí você fala, olha, o que você fez é pecado e é muito grave, porque é contra Deus. Deus é santo. E aí você vai ensinar o plano de salvação para aquela criança. Só assim ela pode receber perdão dos pecados dela. Então, precisamos dominar essas verdades. Precisamos entender a nossa natureza pecaminosa, que até hoje nós temos. Precisamos entender que nós, né, fomos castigados na maldição do pecado. Não é? Nós estávamos separados. Qual foi o castigo? Qual foi o castigo do pecado? A separação de Deus. Ficar separado para sempre de Deus. Para sempre é muito tempo, gente. Para sempre é muito tempo. A Bíblia fala que a gente vive aqui, né? 70, quem passa de 70 já está em fada e canseira, não é? Mas a eternidade a gente não consegue mensurar, é para sempre. E para sempre é muito tempo. Você imagina sem a presença de Deus? Você que acorda de manhã e fala obrigada, Deus, por esse dia. Ô, Senhor, está numa dificuldade, Senhor, agora me ajuda nesse momento. Aí tu sente a seu Espírito Santo, aquela presença que preenche você. Você fica, meu Deus, ele é real. Porque não só nós vemos nas coisas criadas, mas nós sentimos no nosso espírito a presença de Deus em nós. Que maravilha! Então, nós precisamos entender. E aqui tem alguns versículos também que você pode embasar seu conhecimento. Se você enxergar, dá para enxergar? Se você enxergar, você anota, porque nós precisamos continuar estudando sobre as 4 verdades do Evangelho. Então, falamos quem é Deus, quem nós somos, e agora o que Deus fez por nós. Que maravilha! João 1,14 diz assim, ó.
E o Verbo se fez carne. Verbo com letra maiúscula, hein, gente? Verbo que significa a palavra de Deus criadora, lá do início, o Deus Trino. Ó, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João falou. Deus fez um plano perfeito para que eu e você não sofrêssemos o castigo pelos nossos pecados. Não tem nada que você faça para Deus que vai surpreender e vai fazer pagar o pecado. É muito sério isso, irmãos. Sangue na Bíblia significa vida. Lá em Levíticos 17:11 fala isso. O sangue, a carne, a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Sangue significa vida. Pecado significa morte. Foi a condenação. Sangue significa vida. Pecado significa morte. O que tira a vida é a morte. Agora, o que tira a morte é a vida. O que tira o pecado é o sangue. E no Antigo Testamento, Deus ali, no início ele já fez aquele sacrifício inicial de sangue, sacrifício de sangue, mas aí ele começa a ensinar o povo os sacrifícios. Aquilo ali era, a Bíblia fala, os estudiosos falam que era a sombra das coisas que haveriam de vir. Era a sombra, era o ensinamento, era para ensinar o povo. Ah, não, Jesus morreu porque os cordeiros morriam. Não! Na verdade, os cordeiros morriam porque Jesus iria morrer. E Deus queria avisar isso ao povo, como seria. Porque o sangue tira a vida. Mas aí Hebreus vai falar assim, ó. Hebreus, anotem para vocês lerem depois, para vocês não ficar o tempo inteiro lendo. Hebreus 10, 3 e 4. Que era impossível que o sangue de touros e bodes que removesse os pecados. Entretanto, nesses sacrifícios se faz recordação de pecados todos os anos, lembrando ao povo, igual a ceia que a gente lembra todo mês, lembrando, porque a gente esquece. Olha, é necessário, é grave, o pecado é grave, e alguém tem que morrer. E aí ali, ó, lembrando todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova os pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e humanos. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Porque aí você pode pensar, né? Então, você é pecadora. Esqueci seu nome. Andressa. Andressa é pecadora. Eu me disponho a morrer por você. Eu vou dar o meu sangue para te salvar, Andressa. Aí eu salvo a Andressa. Mas eu sou pecadora também. Vou precisar de alguém para morrer por mim. Daiane, você morre por mim, Daiane? Aí a Daiane vai morrer, porque é muito difícil. Ninguém vai fazer isso, gente. Mas aí, se alguém na doideira vai falar, vou morrer por você, a Daiane vai morrer por mim. Mas a Daiane também é pecadora. Vai ter que alguém morrer pela Daiane. Não ia ter fim. Não tem como. Então, Deus, no conselho eterno da Trindade, Ele fala, eu vou. Ele envia o seu filho. Ele se dispôs. Tinha que ser um sacrifício puro e voluntário. E, gente, Jesus se entregou. Olha, eu acho lindo quando a gente lê lá em Isaías 53, o sofrimento do Messias, e você vê que ele escreveu há quase 700 anos antes de Cristo vir. E quando você lê, parece que você está lendo a crucificação de Cristo. Você fica assim, nossa, que isso? O que é isso? Ele foi entregue como uma ovelha muda para o matadouro. Você imagina como é que deveria ser difícil prender um homem na cruz, gente, naquela época? Devia ser muita gente que tinha que segurar, porque eles se debatiam, eles não queriam estar ali. Mas imagina a surpresa dos guardas em verem que a Bíblia fala que como uma ovelha muda, ele foi para o matador, ele se entrega na cruz. Os homens ali que prenderam eles,
Só estavam revelando a natureza pecaminosa e quem eles eram. Porque Jesus esteve com eles. Jesus comeu com eles, Jesus ensinou a eles, e Jesus passou muito tempo aqui na terra. O tempo que ele passou, ele falava sobre o reino dos céus. Ele falava sobre o reino dos céus. Ele falava sobre que ele ia morrer. Ele disse que ele ia morrer. E os discípulos falavam, que é isso? Não faça que tal coisa vai acontecer. O tempo já está acabando? Tá bom. Estamos concluindo já. Então, me perdi. Ele sabia que ia morrer. Jesus sabia que ia morrer. E ele se entrega. E o sangue de Jesus, diferente do sangue de bodes e ovelhas, e o sangue de qualquer um de nós aqui, é um sangue puro, porque é o sangue de Deus. Jesus é Deus. Ah, não, Jesus é o Filho. Deus é Deus. Nós não somos politeístas. Nós adoramos a um único Deus. Jesus é Deus. E Jesus se entrega. E o sangue puro de Jesus, naquela cruz, ele era todo pecado. Aquela cruz, ele era todo pecado. Tanto que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a santidade de Deus, ela não contempla, o pecado nos afasta da santidade de Deus. Naquela cruz ele recebeu todo o castigo pelos nossos pecados. Então você é salvo, não porque você levantou sua mão, ou porque você está sendo bonzinho, agora não está mais bebendo, não está mais fumando, não está mais indo para a balada. Você é salvo porque Jesus tomou o seu lugar na cruz, o seu castigo na cruz. Por isso você é salvo. As crianças são salvas quando elas entendem que elas são pecadoras e elas precisam de alguém para pagar o preço do pecado delas. E esse alguém é Jesus. E agora, por causa do que o Senhor Jesus fez por nós, nós podemos ter o perdão de Deus. Está consumado. Aqui eu coloquei, o castigo pelo pecado foi eliminado completamente na cruz para os que creem. É Romanos 8, 1, 2, depois vocês leiam, que fala que não precisa mais de nada. É o sangue de Jesus, é o Evangelho. O Evangelho é isso. É o clímax do Evangelho. Foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Eu sou pecadora. E toda vez que eu peco novamente, eu tenho que correr lá e falar, Senhor, eu fiz isso assim, 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 assim. Não deixa a arrogância tomar conta do teu coração. E vai, Senhor, eu estou errada. Eu falei mesmo, fiz assim. E Ele nos escuta. E a Bíblia fala que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Depois que você fala isso para a criança, depois que você consegue falar isso, e a Dai vai agora entrar com uma aula muito abençoada, para dar assim um relampe, assim, como vocês vão colocar isso nas histórias, porque as histórias da Bíblia, elas são interessantes, mas se elas não contiverem o Evangelho, são só histórias, são só conduta cristã para a criança, né? E ela vai dar umas dicas de como a gente transformar as histórias em lições bíblicas. Depois que você falou tudo isso, quem é Deus, quem nós somos, o que Deus fez por nós, vem a quarta verdade do Evangelho, que é a apropriação. João 1,12, anota aí. A todos quanto receberem, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, em algumas versões o direito, de serem feitos filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Filho de Deus é aqueles que creem em Jesus. Filhos de Deus são os que creem em Jesus. As crianças precisam ser filhas de Deus. Elas reconhecem o seu pecado, elas reconhecem suas falhas, elas podem entender isso. Nós temos lá, às vezes tem criança que entra com 4 anos, sai com 12. E aí você vê lá, a criança se desvia, a base. Construiu na areia, meu irmão. Seu trabalho, seu investimento, construiu na rocha. Foco claro na missão. Foco claro na missão. Tem outros versículos também. Quando você vai fazer o apelo, né, você sempre usa um versículo, né? A Day vai explicar um pouco melhor, mas você vai usar um versículo que tem um versículo de condição e promessa. A todos quanto receberem. A quem? A todo mundo? Aos que o receberem. Aos que crerem, né? A todos quanto receberem, aos que crerem. Né? A condição para ser salvo é o quê? Qual é a condição para ser salvo?
crer. A única condição para ser salvo é crer. A criança pode crer. A todos quanto receberam, aos que creram, deu-lhes o poder. A promessa, olha a promessa. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí você vai para o convite. Você vai para o convite. Pode passar a última apropriação, isso aí. Você vai para o convite, que quando você faz o convite na sua classe. Quem aqui faz o convite na classe para a criança crer em Jesus? Toda vez que o evangelho é pregado, você pode fazer o convite. Se você pregou crescimento só, ou então caráter cristão, não faça o convite, por favor. Porque ele vai estar aceitando o Cristo por um motivo outro, que não é o que a gente quer. Nós precisamos que eles entendam que Jesus morreu no lugar deles, o pecador. O pecador foi salvo pelo Deus puro, que é Jesus. E aí o convite tem algumas características. Vou falar bem rapidamente. Ele é claro, curto, pessoal. Você que ouviu essa mensagem, entendeu que Jesus morreu por você. Aí você pode usar um versículo. Ele é claro, pessoal, bíblico e positivo. Nunca assim, ó. Olha, você entendeu que você é pecador, não entendeu? Você sabe o destino dos pecadores, não sabe? É o inferno. É o inferno. Agora você tem a oportunidade de aceitar Jesus. É positivo ou negativo? Agora, olha, o Senhor Jesus, Ele te chama. O Senhor Jesus quer que você faça parte da família dEle. Você é especial. Você entendeu isso? Você quer aceitar o Senhor como Salvador da sua vida? Você um dia vai morar com Ele para sempre no céu, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E eu quero encerrar aqui com Apocalipse, acho que é o capítulo 5, acho que eu até anotei aqui. Tanta folha. Apocalipse, capítulo 5, é o 5, eu não sei onde ele está aqui, está por aqui, gente. Por aqui. João estava no céu, tendo aquela revelação. E aí, João chorava muito, porque o anjo falava, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? E ele chorava muito, porque não era achado nem na terra, nem em cima da terra, nem embaixo da terra, ninguém digno. E ele começou a chorar, e aí um dos anciões falou para ele, não chore, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E aí João olhou e ele viu no meio do trono, no meio dos seres viventes, dos anciões, ele viu em pé, porque Jesus está vivo. Ele viu em pé um cordeiro, como se tivesse sido morto. O Senhor Jesus, é tudo sobre Ele, irmãos, é tudo, vamos botar o nosso foco nele, vamos usar as histórias que Deus nos dá na Bíblia, porque as crianças amam as histórias, para falar do que Jesus fez, porque é isso que vai trazer salvação e vida eterna para as crianças e para qualquer um que ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo fale mais ao coração de cada um de vocês e que vocês fiquem com desejo de estudar mais sobre isso. Eu quero indicar um livrinho, ficou lá também. Depois eu peço a Dai para indicar um livrinho da PEC que fala sobre o plano da redenção. Um livrinho fino. Quem conhece a PEC? Aliança Pro Evangelização das Crianças. Um livro fino que fala sobre o plano da redenção. Irmãos, é fino, mas é cheio de conteúdo, de referências bíblicas. E nós precisamos saber disso, porque as crianças estão mais preparadas para ouvir do que a gente de ensinar. Amém, irmãos? Com Deus. Deixa eu te dar um abraço.